Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. Hoje eu irei entrevistar Alessandro Alvarenga, engenheiro agrônomo, mestre em fitotecnia, consultor técnico da equipe de grãos Reagro. E ele possui grande experiência em agricultura de precisão. E o tema da nossa entrevista será amostragem de solo georreferenciada e aplicação de corretivos e fertilizantes a taxa variável. Alessandro Alvarenga, prazer receber você aqui no Morada no Campo. Boa tarde, Divino Ronaldo. É uma grande satisfação que falo com você e com todos os ouvintes aí da Rádio Morada do Sol. Você fala de Piracicaba? Isso mesmo, Ronaldo. Estou falando aqui de Piracicaba, onde estou sediado hoje, certo? Como você disse, eu sou consultor técnico da equipe grãos do Reagro, né? Essa equipe de grãos fica situada na cidade de Lavras, no sul de Minas Gerais, mas nós temos técnicos aí espalhados em todo o Brasil. E você é um daqueles professores que dá aula no EAD ou não? Sim, também sou professor nos cursos EAD do Reagro, né? Tanto na pós-graduação em grãos, nos cursos de capacitação e gestão de produção de grãos. Nessas duas vertentes, né, eu tenho focado mais nas disciplinas de agricultura de precisão e qualidade operacional, Divino. Que legal, cara. Quer dizer que existe a disciplina específica de agricultura de precisão? Sim, existe essa disciplina específica, né? É não tão recente, né? Ele já está mais popular no linguajar do produtor rural nos últimos 10 anos, né? Mas visando essa introdução dessa tecnologia, né, também buscamos mais informações sobre isso e a sua aplicabilidade no dia a dia do produtor. E quem é o público específico desses cursos, Alessandro? Olha, a pós-graduação em produção de grãos, ela é visada aí para qualquer pessoa que tenha um curso superior, certo, Divino? E esteja ali trabalhando no dia a dia da atividade rural. Então, gerentes de fazendas, engenheiros agrônomos que estão trabalhando em fazendas aí, ou até mesmo proprietários de fazendas, né? Na última pós-graduação teve até um caso especial, né? Nós tivemos um produtor rural e ele é médico também. Olha só. Fez o curso conosco, né? E hoje em dia ele dá toda a capacidade de argumentação técnica com seus vendedores. Eu acho que isso é muito bacana, né, Alessandro? Quando o produtor rural ele busca o conhecimento, ele busca essa qualificação, ele consegue uma argumentação melhor, né, com as pessoas que vão visitá-lo e muitas vezes vender serviços, né? Ou produtos até. Sim, com certeza, Divino. Ainda mais hoje em dia, né, no século XXI, esse boom de informações que nós temos, né? E por ela ser muito acessível, nós temos que ter a capacidade de filtrar as informações de qualidade para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia, né? Bacana. Alessandro, o nosso tema é amostragem de solo georreferenciada e aplicação de corretivos e fertilizantes a taxa variável. Algo assim que, num primeiro momento, parece muito complicado. É complicado mesmo ou não? Olha, Divino, não tem nada de complicado e nada de muito novo, né? Vamos falar assim, né? Ela é mais uma ferramenta que a agricultura de precisão nos fornece, né? A única questão que tem de diferente do que era feito antes é que, a partir de agora, nós georreferenciamos esse ponto, ou seja, a gente vai até o campo com um GPS de mão, ok? Ele nos guia até aquele ponto de amostragem e aquele ponto fica armazenado. E depois eu vou coletar essa amostra de solo, encaminhar ao laboratório, né?
e depois eu vou fazer o meu processamento dos dados. Antigamente, na forma tradicional, né, a gente tem um dado médio de todo o talhão, correto? Sim. Agora, com essa ferramenta de amostragem georreferenciada, a gente tem um dado de amostragem de solo, né, um laudo de cada ponto. Ou seja, eu consigo ver manchas no meu solo, onde eu tenho altos teores de nutrientes, onde eu tenho baixos teores de nutrientes. E, por consequência, né, fazer essa aplicação a taxa variável. Onde eu tenho uma maior demanda por fertilizante, eu aplico uma maior dose, e onde eu tenho uma menor demanda, eu aplico uma menor dose. Ô Alessandro, essa amostragem de solo georreferenciada, pelo que eu entendi, vocês vão retirar o solo em vários pontos diferentes, determinando no GPS esses pontos. Existe uma distância limite para se extrair esse solo ou não? Como é que funciona? Olha, tecnicamente nós temos trabalhado aí com a amostragem a distância de um ponto no outro de 1 hectare, ou seja, a cada 100 metros nós teremos aí um ponto de amostragem, certo, Divino? Mas, de forma geral, a nível Brasil, esses pontos de amostragem, eles têm variados aí a cada 1 hectare, chegando até 5 hectares. O mais popular, né, principalmente aí no Brasil Central, no Cerrado, é o pessoal realizar essa amostragem a cada 3 hectares. Eu imagino que isso pelo tamanho das propriedades, é isso? Também pelo tamanho das propriedades e pelo aumento do custo, né, com questão de análise de solo. Esses custos, eles são relevantes? Os custos não são tão relevantes, sabe, o Divino? Essa é uma grande discussão que nós temos no meio técnico, né? Hoje em dia, uma amostra de solo, né, uma análise, está ficando aí por volta de R$50, ok? Então, o que o produtor começa a associar é o seguinte: antes ele gastaria R$50 para fazer esse laudo do seu terreno todo, né? E hoje em dia ele começa a ter 100 pontos, 200 pontos, então essa é a questão do custo aí que começa a ficar mais elevado. Mas por consequência disso, né, com as aplicações a taxa variável dos fertilizantes, nós conseguimos, através de estratégias de manejo de adubação, reduzir o custo aí com a questão dos insumos, principalmente fertilizantes, equilibrando essa questão do custo. Eu acho que com essa preocupação que o produtor tem hoje de criar um perfil de solo melhor, ter um conhecimento maior do solo, eu acho que essa ferramenta, ela veste como uma luva, né? Sim, com certeza. Cada vez mais nós temos observado aí os produtores fazer a construção do seu perfil, né? Até 5 anos atrás era muito comum a gente realizar essa amostragem apenas na camada mais superficial, né? Que é a camada arável, que seria de 0 a 20 centímetros. Hoje em dia, e cada vez mais, nós temos observado os produtores investir na estratificação dessa amostragem. Então, ele está coletando na camada de 0 a 10, 10 a 20, 20 a 40, 40 a 60, e tem até alguns produtores chegando até 1 metro de profundidade, né? Então, entender não só na superfície, né, essa variabilidade dos teores dos nutrientes, é fundamental a gente entender essa variabilidade dos teores dos nutrientes no nosso perfil também. Agro e Prosa. Alessandro, o que mudou, fora a quantidade de pontos que se extrai mais o solo, o que mudou basicamente dessa amostragem do solo de 5 anos para cá? Olha, o que a gente tem mais observado junto aos nossos clientes, Divino,
espero que os ouvintes também estejam indo para esse patamar, é um maior entendimento do próprio produtor sobre o seu sistema de produção, né? Uhum. Hoje, cada vez mais, nós estamos intensificando o nosso sistema de produção, tanto é que a cada ano que passa, estamos vindo aí batendo recordes de produção, né? E essa intensificação de produção de soja na época do verão e o milho na época da safrinha, antigamente a gente não tinha tanto essa demanda por extração de nutrientes, né? Então, trazer mais uma ferramenta que nos possibilita verificar o estado da fertilidade e manejo dos nossos solos, né, vem contribuir aí com que o produtor aumente a sua produtividade. Bom, a partir do momento que ele limpa a área, que ele extrai o solo, qual é o próximo passo que ele tem que tomar? Então, Divino, hoje em dia, com essa intensificação do nosso sistema de produção, como que nós estamos entrando com essa estratégia de amostragem, né? Hoje em dia, cada vez mais a dinâmica no campo está maior, né? E outra questão que nós temos observado é o encurtamento das janelas de plantio. Então, muitas das vezes, essa questão da amostragem no solo acaba se tornando um gargalo, né? Hoje em dia, nós temos preferido priorizar essa amostragem do solo após a colheita da safra de verão, certo. Ok? Então, nesse intervalo aí, hoje em dia, já passa a colhedora colhendo a soja e a plantadeira atrás, né, plantando milho safrinha, verdade, né? Então, essa dinâmica, então acaba que não temos muito tempo, né? Isso. Então, em alguns lugares nós temos a colhedora colhendo a soja, o quadriciclo ali mostrando o solo e a plantadeira atrás, né? Justamente para poder encontrar esse time aí para amostragem do solo. Bacana, bacana. Bom, ele já tem as amostras. E agora, o que ele faz? Com as amostras em mão, né, Divino, o próximo caminho é encaminhar ao laboratório, né? E nós estamos aí, o Grupo Reagro acabou de inaugurar mais sua nova sede em Goiânia, né? E com o Grupo Reagro foi também o 3R Lab, que é o Laboratório de Análises Agropecuárias, né? Lá faz análise de solo, folha, né? E também a análise bromatológica. E um grande diferencial aí do 3R Lab, né, é quanto à assertividade aí dos seus laudos. Então, é um laboratório aí que busca ter todos os selos de qualificação de análise de laboratório, né? Então, tem aí o selo da Embrapa, o selo do IAC, o selo do SELA do Paraná, o selo do Profet do estado de Minas Gerais. Então, é um laboratório que sempre busca aí essa questão da certificação para garantir o seu resultado analítico, né? E levar maior confiabilidade ao produtor aí de uma forma mais ágil possível. Essa assertividade maior, Alessandro, ela acontece em função de quê? Dos equipamentos, de pessoal? Olha, o que é? Sim, Divino. Primeiro, a gente tem a questão do pessoal, né? Então, nós temos um técnico em laboratório, ele é doutor em solos e nutrição de plantas, né? Então, é uma pessoa totalmente capacitada para estar executando aquela atividade. Além disso, né, contamos com equipamentos da mais alta tecnologia. Para a questão da análise de solo, no 3R Lab é utilizado o ICP, né? Então, é um equipamento que te dá uma garantia em uma parte por bilhão, né? Então, normalmente, os resultados nos equipamentos mais antigos dos laboratórios de solo dava essa garantia em uma parte por milhão. Então, nós estamos aumentando em 1000 vezes aí a assertividade do teor de nutriente no solo. Que legal, cara, que bacana. Quais são as principais questões que o laboratório leva em consideração? Olha, os principais fatores, né, é a questão da identificação da amostra, né, fazer a correta identificação dessa amostra para que não tenha nenhum problema, utilizar as mais altas tecnologias, né, além de utilizar os melhores extratores aí no mercado para se ter a qualidade analítica
dos resultados, né? E como eu disse, né, está utilizando um equipamento que é o ICP, que nos dá uma grande garantia aí no resultado da análise de solo. Depois que o produtor rural tem essa análise de solo em mãos, com todos esses dados, qual é o próximo procedimento? Aí o próximo passo é um grande, eu gosto de falar, tem que ser um agrônomo que goste um pouco de computador também, né? Porque estamos acostumados aí a ver um agrônomo totalmente em campo, né? Uhum. Então tem uma demanda de processamento dessas informações, né? Então pensa bem, antes eu tinha uma análise para um talhão de 100 hectares. Com essa ferramenta, né, para amostragem georreferenciada, eu vou ter, no mínimo, 100 análises aí para um talhão de 100 hectares, né? Aumentou esse número, o agrônomo ele tem que fazer esse trabalho, utiliza-se algumas plataformas, né? Normalmente esses programas são algum sistema de informação geográfica, popularmente conhecido como SIG, onde ele insere essas informações dos resultados das análises de solo, certo? E, por consequência, ele gera um mapa de fertilidade do solo. O que esse mapa de fertilidade do solo mostra ao produtor, né? Ele vai mostrar, por exemplo, vamos pegar um mapa de teor de fósforo. Ele irá mostrar para nós quais são as regiões onde eu tenho o meu maior teor de fósforo e quais são as regiões onde eu tenho o meu menor teor de fósforo, né? Isso de forma variável. Normalmente, utiliza-se uma escala aí a cada de 5 parâmetros, né? Então, vamos pensar assim, eu tenho 5 classes de cores no meu mapa. Quanto mais intensa aquela cor, normalmente uma cor mais chegada ao verde ou azul, quer dizer que eu tenho um teor mais alto de fósforo no meu solo. E quanto mais clara, né, normalmente em tom de amarelo ou até mesmo em tom de vermelho, quer dizer que eu tenho um menor teor de fósforo no meu solo. Ou seja, você consegue fazer uma classificação realmente da necessidade desses diversos elementos no solo. Sim, com certeza. Através dessas informações é possível levantar esses parâmetros, certo? E fazer essa classificação. E o próximo passo, após essa classificação, né, é fazer as recomendações de fertilizantes. Aí, nesse ponto, Divino, nada tem mudado, né? A gente gosta de falar que a agricultura é uma só, né? Nós só estamos tendo mais ferramentas que nos possibilitem uma melhor tomada de decisão, certo? Então, aí aqui nesse passo, o agrônomo vai fazer as suas recomendações, né, de acordo com o nível de fertilidade. Normalmente, quando se encontra num nível baixo de fertilidade, uma das estratégias a serem adotadas é corrigir esse teor de nutriente no solo até um nível crítico. O que é esse nível crítico, né? É um valor adotado para cada atributo, seja para fósforo, potássio, cálcio, magnésio, boro, entre os outros elementos aí que nós temos no solo, que nós queremos manter para ter aquela fertilidade no solo, né? E posteriormente nós somamos mais um teor aí de fertilizante de acordo com a expectativa de produção daquela fazenda, né? Então, por exemplo, se um produtor vai fazer uma adubação com potássio, né? Sabemos aí que na literatura já aponta para nós que para cada tonelada de grão de soja produzido, eu necessito 20 quilos de potássio. Então, eu tenho uma expectativa aí de produzir 4.500 quilos de soja. Então, eu pego esses 20 e multiplico por esses 4.500, eu tenho uma expectativa ali de consumo de adubo, né, que eu vou somar com aquela parte que eu estarei corrigindo o meu solo. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado.
No bloco passado, Alessandro, você estava falando a respeito dos dados que são colocados em softwares, né? O produtor, ele tem que adquirir esse software? Como é que funciona? Normalmente, Divino, essa questão do software está ligado ao produtor e o agrônomo que está prestando o serviço para ele. De forma geral, o agrônomo possui esse software, certo? Ou até mesmo aqueles produtores que são um pouco mais tecnificados, nós já temos observado que ele possui o próprio software dentro da fazenda, certo? Então, com isso, né, é possível gerar os mapas de aplicação à taxa variável de fertilizantes, inserir eles nos monitores que estão nos tratores e por aí realizar essa adubação à taxa variável. Tá. Quando você fala de adubação à taxa variável, eu gostaria que você explicasse mais didaticamente um pouquinho para todo mundo entender o que exatamente que significa isso. Sim. Então vamos lá, né? Como funciona isso? Eu tenho um equipamento distribuidor de fertilizantes, certo, Divino? E com isso, com a entrada desse mapa de aplicação à taxa variável de fertilizantes, à medida que a máquina vai andando no meu terreno, correto, ela lê no mapa qual é a dose que vai ser aplicada, transmite essa informação para o aplicador de fertilizante, e aí ele aplica a dose que está recomendada, ok? Então vamos lá, eu tenho lá no meu mapa de aplicação de cloreto de potássio, por exemplo, uma dose de 100 quilos por hectare em uma região, e eu tenho uma dose de 250 quilos por hectare em outra região. À medida que o trator vai andando no talhão, ele vai identificando através do seu sinal de GPS, né, onde ele está localizado e manda essa informação que nessa região eu tenho que aplicar uma dose de 100 quilos por hectare. A partir do momento que ele entra na região que tem que aplicar a dose de 250 quilos por hectare, essa informação é enviada via máquina, né? E a própria máquina realiza a sua regulagem automatizada, né? Para que caia a dose de 250 quilos por hectare. E é interessante isso, Alessandro, porque muitos desses elementos, eles são finitos, né? Quer dizer, eles não estão aí disponíveis na natureza para sempre, ou seja, tem que fazer uma utilização, além de serem produtos com valor agregado alto, produtos caros, são produtos que podem acabar. Então, quanto mais puder se economizar, melhor, né? Sim, hoje em dia, cada vez mais essa pegada ambiental é questionada para nós, né? Não só pela parte de preservação de áreas, né, nativas, mas também da consciência, né, da quantidade, como a gente pode estar poluindo o meio ambiente. O que eu acho de muito interessante nesse tipo de tecnologia, sabe? Pois a gente deixa de aplicar um certo adubo em uma região que não teria necessidade e colocar ele de forma mais precisa, né? Isso, com a pegada ambiental aí, a gente começa a ter uma maior sustentabilidade no nosso sistema de produção. Quando a gente olha para frente, quais são as perspectivas futuras, Alessandro, que nós temos? Olha, as perspectivas futuras, Divino, são imensas, né? Hoje em dia, cada vez mais escutamos falar sobre inteligência artificial na agricultura, né? Então, máquinas autônomas, desde o ano de 2017, aí, nós já tivemos no evento da AgriShow aí, a apresentação de máquinas autônomas no campo, né? Então, isso aí é uma aplicação da inteligência artificial. Nós estamos só no começo, começando a saber, a investigar mais e adotar maiores técnicas, né, para que possamos expandir nessa fronteira. Muito bom. O legal da agricultura é isso. Você disse até lá atrás que a agricultura é a mesma, né? Se nós voltarmos no tempo, a agricultura é a mesma. Mas ela evolui muito rapidamente, né?
o tempo todo ela está evoluindo, o tempo todo estão chegando novas ferramentas e o produtor ele precisa estar extremamente antenado nisso, né, Alessandro? Sim, eu gosto de fazer uma comparação, Divino, quanto às colhedoras, né? As colhedoras de grãos aí, ela é literalmente uma indústria a céu aberto, né? Onde ali ela recolhe aquele produto, processa e já descarrega aquele produto separado ali da sua parte vegetal, né? E além disso, hoje em dia, essas colhedoras, se a gente for comparar com os nossos carros, elas possuem muito mais tecnologia que até mesmo nos nossos carros, né? Então, à medida que essas colhedoras estão colhendo, elas também hoje possuem um monitor que no tempo real ela já indica o quanto aquele produtor está produzindo naquele talhão ali. Então é uma informação muito rica e muito precisa, né? Então, a gente pegar essa fronteira do uso de dados na agricultura, né? A gente começou a falar com a amostragem de solo aí georreferenciada, passamos um pouco aí sobre a aplicação na taxa variável. Depois, nas nossas colhedoras, nós temos o mapa de maior informação, né? Que ele vai me dizer ali, ó, aqui você está tendo uma maior produção e uma menor produção. E se o produtor conseguir extrair essa informação, colocar os seus custos de produção, né? Ele consegue entender a sua rentabilidade por hectare, né? Então ele vai conseguir entender, olha, essa região aqui você teve uma rentabilidade positiva, né? Você teve uma boa produtividade. Essa região você conseguiu empatar com o seu custo de produção. Já essa região você não teve rentabilidade, né? Você teve que pagar para produzir. Então, com isso, o produtor tem cada vez mais informações, mais ferramentas, né? E ele começa a se questionar também, né? Será que eu devo fazer o mesmo investimento naquele talhão na região onde eu tenho menor produtividade? Será que eu não vou reduzir um pouco ali a questão da população de plantas que eu estou instalando? Então, adotar estratégias agronômicas aí, né? Isso, lógico, junto a um agrônomo, para que consiga ver a melhor estratégia de produção para a fazenda. Muito bem. Alessandro, muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui no programa, as informações fantásticas que você trouxe aqui, e isso nos motiva mais a acreditar que realmente a agricultura está no caminho certo e os produtores rurais cada dia mais tecnificados. Muito obrigado por participar conosco aqui e o programa está sempre à sua disposição. Digo mesmo, Divino, é sempre um grande prazer estar conversando aí com os ouvintes do programa Morada no Campo, aí da região de Rio Verde, e estamos à disposição aí, o Reagro cada vez mais perto do produtor, principalmente os produtores aí de Goiás. Agora encontrem conosco na nossa nova unidade que está localizada em Goiânia. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.